Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Aonde você vai passar a eternidade? Você já parou para refletir? Eu quero trazer uma meditação baseada em vários textos da Palavra de Deus que nos mostram que a nossa vida aqui na Terra é muito breve e que precisamos urgentemente pensar na eternidade, se ainda não pensamos. No Salmo 90, do 2 ao 6, diz: Tu és o Deus eterno, sem princípio nem fim. Tu já existias muito antes de fazer o mundo surgir e dos montes serem formados. Com uma simples palavra tua, o homem vira pó. Basta dizeres: volte ao pó de onde você veio. Para ti, 1000 anos são como o dia de ontem, como já se foi, como a noite do sono. Tu nos levas pelo rio da vida tão depressa quanto um sonho, como a erva que nasce pela madrugada, cresce durante a manhã e à tarde murcha e morre. Amém. Como eu citei, a eternidade é algo para ser pensado, para ser levado a sério. O ser humano é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. O corpo chega ao fim. O texto diz que Deus limita os dias do homem. Com uma simples palavra tua, o homem vira pó. Basta dizeres: volte ao pó de onde você veio. E o texto continua dizendo que a vida no corpo é muito breve em comparação com a eternidade, com o tempo sem fim. Diz assim: tu nos levas pelo rio da vida, tão depressa quanto um sonho. Como a erva que nasce pela madrugada, cresce durante a manhã e à tarde murcha e seca. O corpo se torna pó de onde veio. O espírito e a alma não morrem, permanecem por toda a eternidade. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 3:11, Deus colocou o anseio da eternidade no coração do homem, mas mesmo assim ele não consegue entender completamente os planos de Deus. Por não conseguir compreender completamente os planos de Deus, já que Deus nos fez para sermos eternos, Jesus veio para nos ensinar os seus planos, os planos de Deus, do Pai. Ele disse assim na sua palavra: existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar morada para vocês, e quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos, para que possam sempre estar onde eu estiver. Aleluia! Jesus quer que nós estejamos junto com Ele no tempo eterno. Ele veio para preparar lugar na casa do Pai. Aleluia! E com isso Ele fez com o seu sacrifício. A palavra do Senhor diz: eu devo morrer como um grão de trigo que cai dentro da terra. Se eu não morrer, ficarei sozinho, uma semente isolada. Porém, a minha morte produzirá muitos novos grãos de trigo, uma abundante safra de novas vidas. O sacrifício de Jesus foi necessário, porque o pecado do ser humano é muito grave. Deus, ele não mente, ele diz que se pecássemos, certamente morreríamos. Ele falou isso para Adão, e nós herdamos esse pecado. Mas como Deus nos ama, Ele enviou o seu Filho Jesus, o único ser humano que nasceu sem pecado, foi tentado em todas as coisas e entregou a própria vida. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu tenho autoridade para dar e eu tenho autoridade para retomá-la. Então Jesus veio, morreu como um sacrifício ao Senhor, ao Pai, para preparar lugar para a eternidade, para que nós possamos passar o tempo eterno ao lado de Deus. E para que eu e você possamos passar esse tempo eterno ao lado de Deus, precisamos ter o nome escrito no livro da vida. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 20:15. E se o nome de alguém não se achou registrado no livro da vida, esse foi jogado dentro do lago de fogo. Esse lago de fogo é o lugar da punição final de Deus, onde quem não se converteu dos seus pecados vai passar toda a eternidade. O inferno, que é ruim, será jogado dentro desse lago de que arde em fogo e enxofre. Então, para passar a eternidade ao lado de Deus, você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. E para ter o nome escrito no livro da vida, você precisa se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz: portanto, arrependam-se e convertam-se para que sejam cancelados os seus pecados.
a fim de que na presença do Senhor venham os tempos de refrigério. Somente assim poderemos passar a eternidade ao lado do Criador. A Bíblia faz uma breve descrição desse tempo eterno. Está em Apocalipse 21, 2-4. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém descendo de Deus e vinda do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva no dia do casamento. Eu ouvi um alto brado do que vinha do trono dizendo: atenção! A morada de Deus agora está entre os homens. Ele morará com eles, eles serão seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. Aleluia! E se você quiser ter o seu nome escrito no livro da vida, faça essa oração comigo, repetindo assim: Senhor, reconheço que sou um pecador e preciso do teu perdão. Perdoa-me, escreve o meu nome no livro da vida e eu confesso que Jesus Cristo é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Deus te abençoe.